Aí. Olá, pessoal, boa noite a todos. Quem quiser entrar já pode entrar. Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos básicos. O meu quadro, Fernanda Honorato Entrevistas, está começando com um grande amigo que é presidente do CONAD. Inclusive, esta live vai ficar salva na minha fanpage dentro do Facebook. Oh, legal. Inclusive, temos uma presença ilustre da nossa intérprete de Libras, a Tamires. Seja bem-vinda, querida. Bom, vamos lá. Vamos chamar os amigos para assistir essa grande live. Opa, vamos Vamos lá. começar com o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vice-presidente da Federação Nacional das Associações da Pestalozzi. E ele é assessor de gabinete na Secretaria de Estado de Turismo dentro do Rio de Janeiro. Com vocês, Marco Castilho. Olá. Boa noite, Fernanda. Tudo bom? Tudo, querido. Como é que você está? Como é que passa de Ah, coronavírus? eu estou melhor agora, na sua presença aí, tendo a honra de ser entrevistado por você, né? Era um desejo, quando eu comecei a ver todas aquelas lives lá, falei, opa, um dia eu vou estar lá, e hoje eu estou aqui com vocês. Boa Ai, noite, viu? fico muito feliz, estou muito emocionada por você estar aqui junto com a gente. Ô, minha querida, prazer meu. Tamires, querida, tu tá escutando? Não. Não. Não está escutando o Marco. Eu acho que a Tamires está sem. Eu acho que ela não está escutando, Marco. Não está me ouvindo? Não. Não me escuta? Não me escuta. Tamires, querida, você pode aumentar um pouquinho o seu volume? É isso aí, a gente vai se organizando e daqui a pouco dá tudo certo. Verdade, né? Isso acontece, isso faz parte da vida, é problemas técnicos. Programa ao vivo é assim, né? Isso aqui é um programa ao vivo, né? Uma live ao vivo. Diferente com Fernanda Honorato, tudo pode acontecer, né, meu querido? Tá ótimo. E agora, minha lindona, tu tá escutando? Não. Então vamos fazer o seguinte: você sai e entra de novo, ok? Pode ser que dê certo, né? Tomara. Vai dar certo. Não fica nervosa, não, tá, paixão? Fica calma. Fernanda Honorato também é terapia. Essa é Né? verdade. Relax. Ó. E aí, deixa eu ir te entrevistando enquanto a intérprete não chega, né? É verdade. Se quiser fazer algumas perguntas, eu estou aqui à sua inteira disposição. Como é que você está nessa pandemia? Eu sei que você está trabalhando muito, né? Fazendo algumas lives, só que isso está me tirando do sério, Marco. Ah, Não aguento mais esse coronavírus. tá conseguindo dormir? Agora a Tamires entrou. Ah, que bom. Agora tá escutando, né, linda? Obrigada. Vamos embora nessa. Bom, Marco, querido, queria que você me contasse a sua história e como você chegou à presidência do CONAD. Opa! Então vamos lá, boa noite, né, a todos que nos assistem, a todos os internautas. É um prazer estar aqui, como disse antes, com a Fernanda. De fato, é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca. Para os nossos companheiros com deficiência visual, eu sou branco, cabelo castanho, curto, estou usando óculos azuis, de vez em quando eu tiro um pouquinho, estou de camisa social azul, e em homenagem à Fernanda também estou com uma gravata azul com um tracinho de cor de rosa.
estou numa mesa e atrás de mim tem uma parede com alguns quadros e visualmente a porta, que é aqui na sala da minha casa, do meu apartamento. Bom, a minha história, né, até o CONAD é um pouco longa, acho que a gente vai ter tempo para contar isso tudo aqui não, né? Mas eu posso dizer o seguinte, o meu envolvimento com a causa da pessoa com deficiência se iniciou lá na cidade de Magé, de onde eu sou, né, fica bem próximo aqui do Rio, algo em torno de 70 a 75 quilômetros, e ainda bem moleque, lá na minha adolescência, 14, 15 anos, eu, por conta do movimento de igreja, porque eu era de alguns grupos de igreja, grupos de adolescentes, a gente fazia algumas visitações em instituições sociais. Na época ainda se chamava orfanato, asilo de idosos, né? Sim. E fazia parte dessa instituição a Associação Pestalozzi de Magé, que é uma instituição que presta atendimentos a pessoas com deficiência. O movimento pestalozziano, esse ano, completa 96 anos aqui no Brasil, e a gente... 95, perdão, e a gente atua no atendimento, fazendo defesa de direitos, enfim, mas, sobretudo, na ponta, atendendo a pessoa com deficiência. E quando eu fui na Associação Pestalozzi, à época, para fazer uma atividade com as crianças, bem provável não, alguma coisa me tocou com aquele trabalho. A partir de então, eu passei a fazer parte de várias campanhas que a instituição, à época, fazia, caminhadas, rifas, festas, para poder conseguir construir a sua sede própria. E foi assim que eu me inseri, na verdade, na causa da pessoa com deficiência, né? Com o passar do tempo, saí de Magé, vim para o Rio trabalhar, enfim, estudar. Depois eu voltei em 95 e fui trabalhar a convite do presidente da Associação Pestalozzi, já tendo sido voluntário durante todo aquele período, e fui trabalhar da instituição para fazer lá, contribuir com a diretoria na gestão da instituição. Então, a partir desse meu envolvimento mais direto na vida administrativa da instituição, eu também fui me envolvendo mais fortemente com a causa da pessoa com deficiência, com as políticas que envolviam as pessoas com deficiência. E aí o caminho é natural, você vai participando de várias atividades, de reuniões de conselhos, de criação de conselhos que na época não existia. Por exemplo, na cidade não tinha um conselho de assistência social, não tinha o Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que veio depois, e a gente participou do processo de construção de tudo isso. E quando você faz um trabalho que tem uma rede, e você faz como entrega, você acaba aparecendo no cenário, e foi assim que aconteceu. Eu aprendi muito lá na Associação Pestalozzi, tenho uma gratidão eterna pela instituição, pelo presidente, Dr. Gastão Cosatti, que é médico voluntário da instituição há 40 anos, praticamente, e que foi quem me levou para dentro da instituição e me ensinou muita coisa. E depois a gente vai, né, aprendendo aí pelos caminhos que esse movimento vai levando a gente. Então, desta forma, eu cheguei numa projeção no Estado, onde eu presidi o Conselho Estadual de Assistência Social, depois o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e agora, mais recentemente, em abril do ano passado, eu assumi a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representando justamente a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, da qual estou vice-presidente, lá com uma diretoria fantástica, também trabalho voluntário que a gente faz. Enfim, então essa é a minha história no movimento da pessoa com deficiência. Muito legal isso. Muito interessante. É muito show. Uma bela Eu não estou conseguindo te ouvir, Fernanda. Como? Tamires, a intérprete, me ouve? Ok. Então, a Fernanda eu não estou ouvindo. Não está me escutando, não? Não. A Tamires escuta? Tá ótimo. Não estou ouvindo. Que situação. Vocês estão me ouvindo? Mas eu estou perfeitamente, querido. Então deve ter ocorrido algum probleminha aqui com... Isso acontece. Deve ter ocorrido algum probleminha aqui com o aplicativo. Que Ô, Fernanda, vamos fazer o seguinte, você pode ir dando uns recados aí, eu entro e saio rapidinho?
Ou melhor, eu Claro. saio e volto rapidinho? Pode ser? Claro, enquanto Ok, isso. vamos lá, rapidinho. Vai dando um recado aí que eu já volto. Tá. Enquanto isso, vamos conversar então com a Tamires. Então, Só lembrando. é só para relembrar algumas coisas aqui, que esta live ela vai ficar salva dentro da minha fanpage do meu Facebook. Agora estou ouvindo. E ele Essa- já foi. É a primeira vez que eu utilizo essa plataforma, né? Então é natural, a gente vai se ajustando. Vamos lá. Isso faz parte, é. Exato. Segunda pergunta. O que é o CONAD e como é a atuação dele na defesa dos direitos das pessoas com deficiência? Então, o CONAD é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o órgão máximo de controle social de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. Este ano, a gente brinca que completou a maioridade, o CONAD esse ano, no dia 1º de junho, fez 21 anos, completou 21 anos de atuação, está inserido na estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sim. E o principal papel do Conselho, ele é um conselho integrado por organizações nacionais, de âmbitos nacionais, pela sociedade civil, e de órgãos de governo do governo federal, particularmente alguns ministérios, e ainda representantes de conselhos estaduais e conselhos municipais. E o principal papel do Conselho é contribuir na formulação de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, fazendo aí um diálogo transversal com todas as políticas. Então, vamos falar aqui educação, saúde, assistência social, esporte, enfim, todas aquelas políticas que são destinadas à sociedade de uma forma geral e a parcela que cabe à pessoa com deficiência. Então, a gente contribui na formulação dessas políticas, também em sua avaliação, na fiscalização, sobretudo do Poder Executivo Federal, na perspectiva de verificar se está cumprindo com o que o conjunto de legislações impõe para que leve, né, assegure direitos às pessoas com deficiência. É um conselho, eu diria, bastante técnico, porque a maioria dos seus representantes tem níveis técnicos muito elevados. Nós temos lá diversos profissionais de áreas de direito, jurídica, engenharias, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. É um grupo bastante capacitado para contribuir com o governo federal, particularmente com o governo federal, nessa perspectiva de assegurar direitos da pessoa com deficiência. Direitos esses colocados em lei. A propósito, hoje é um dia muito especial, viu? Eu queria dizer isso para você antes, acabei esquecendo. Não sei se você sabe, mas hoje a gente completa 12 anos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. O seu programa... Parabéns, Marco. O seu programa de hoje é um marco, viu? É um marco histórico, porque foi justamente em julho de 2008 que a gente teve aí aprovado, né, o texto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Portanto, 12 anos hoje. E que instrumento esse que faz parte, né, da legislação brasileira, incorporou a Constituição Federal e que a gente tem a obrigação de defender e, sobretudo, de fazer valer os direitos que estão assegurados ali para as pessoas com deficiência. Temos que comemorar, né? Muito, quando acabar o coronavírus, vamos marcar um encontro. E essa semana é uma semana assim, você está só 10, né? Dia 6 foi aniversário de 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão. É verdade, eu me lembro. De inclusão. E hoje é aniversário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é uma semana de celebrações. Semana maravilhosa e extraordinária. Muito. Bom, então vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. Como o CONAD atua junto aos conselhos estaduais,
qual o papel desses conselhos? Ah, tá. O Conselho Nacional, ele, além de todas essas funções que eu já falei aqui, ele tem também esse papel de articulador, né? Então, Tá. a gente está nos 3 níveis de governo: municípios, estados e a União. Então, nós temos o Conselho Nacional, os conselhos estaduais nos 26 estados do Brasil, mais no DF, e temos hoje aproximadamente 600 conselhos municipais, o que é muito pouco diante de 5.570 municípios. Esse é um grande desafio que todos nós temos. Mas o CONAD tem também essa função de articular-se com os conselhos estaduais dos direitos da pessoa com deficiência, nessa perspectiva da engrenagem funcionar. Então, os conselhos estaduais são importantes órgãos que têm esse papel de fazer a ponte entre o Conselho Nacional e os conselhos municipais. Desde que nós assumimos a gestão do CONAD, essa gestão do CONAD, e particularmente a presidência em abril, apesar de a gente ter tido um ano muito difícil, né? Ano passado foi um ano difícil, e esse ano está sendo mais difícil ainda em razão da pandemia, mas uma coisa que eu não abri mão foi justamente isso, ter essa proximidade com os conselhos estaduais. Então, a gente dialoga muito regularmente, faço parte do grupo do Fórum Brasileiro de Conselhos Estaduais, que é o fórum que congrega os 27 conselhos. No Conselho Nacional, nós temos uma comissão de articulação de conselhos, que é a CAC. Aproveito e mando aqui um abraço para todos os conselheiros e conselheiras, acredito que vários deles estejam nos assistindo. E essa comissão ela é coordenada pelo conselheiro Diego França, que é um deficiente visual lá de Recife, e que tem também ajudado bastante a mim, não só a mim, né, mas a todo o conselho, a fazer essa articulação com os conselhos estaduais. Então, o principal papel é esse. Eu confesso que eu gostaria que a gente tivesse mais condições, por exemplo, de fazer investimentos em qualificação dos conselhos estaduais, de promover encontros presenciais, independente da pandemia agora, né? Se estivéssemos num ano normal, está lá no nosso planejamento, minimamente para 2, 3 vezes ao ano, mas as condições que o país encontra têm dificultado bastante, financeiramente falando, que a gente consiga alcançar esse objetivo. Mas a gente tem fé, viu? Assim como você, eu sou muito otimista e tenho certeza que a gente vai conseguir. Tomara, eu estou rezando para isso, que isso aconteça logo de uma vez, né? Opa! Vamos derrubar essa pandemia primeiro, né? É o principal. Então, vamos para a 4ª pergunta, meu querido. Cadê? Se prepara aí, viu? Estou preparado, manda brasa. Como a sociedade recebe o CONAD ou algum dos conselhos estaduais quando ele vai desenvolver alguma ação? Como a sociedade recebe? Isso. Então, olha, a percepção que eu tenho é que os órgãos de controle social, de uma forma geral, eles são bem recebidos pela sociedade. Talvez o que falte ainda, apesar de, falando de CONAD, 21 anos de atuação, é que a sociedade conheça melhor esses órgãos, é que a sociedade se envolva um pouco mais com esses órgãos, né? A gente não pode ser um grupo de pessoas, no caso do CONAD nós somos 38 conselheiros, que se reúne de vez em quando numa mesa para discutir problemas. Nós temos que ser um órgão permanente, aí eu estou colocando conselhos municipais, conselhos estaduais, permanente e proativo junto à sociedade. Mas eu entendo que as principais demandas que surgem, e eu posso fazer essa análise, por exemplo, no ano passado, quando houve uma ameaça de extinção do próprio Conselho Nacional, e houve mobilização de vários setores da sociedade em defesa da permanência do CONAD, as pautas de âmbito nacional, sobretudo aquelas que muitas das vezes provocam, né, ou perdas de direitos ou retrocessos nesses direitos,
a sociedade, parte dessa sociedade, se mobiliza junto com o CONAD, se mobiliza junto com os conselhos estaduais em defesa desses direitos das pessoas com deficiência. Então, o meu entendimento é de que a sociedade ela é bastante receptiva. Você conhece seu amigo, meu amigo também, o Geraldo, né, que você chama de Geraldinho. Né? O nosso querido amigo Geraldo Nogueira, que é meu parceiro de militância aí, tive a honra de trabalhar com ele recentemente. A gente volta e meia conversa um pouco sobre isso e a gente sempre fala que é um dos poucos segmentos que encontra divergência, inclusive no parlamento, por exemplo. Né, quando surge um projeto de lei no Congresso Nacional, que é um projeto de benefício, ou que vai levar benefício para as pessoas com deficiência, dificilmente você encontra resistência. Dificilmente você encontra alguém que diga, não, eu sou contra a estabelecer esse direito. Claro que, né, se tratando de política, você tem uma divergência aqui, outra ali, mas, assim, no macro, são causas que geralmente sensibilizam a sociedade. Então, eu percebo isso também. Embora eu compreenda, e acho que o seu programa, o seu canal, essas lives que você vem realizando, já assisti algumas, têm um papel fundamental de também chamar a atenção da sociedade. Ela precisa, cada vez mais, quebrar alguns paradigmas, derrubar algumas barreiras atitudinais com relação à pessoa com deficiência. É claro que se a gente olhar lá para trás, a gente, né, certamente, claro, com certeza, se tinha muito mais preconceito, mas hoje ainda há. Então, essas barreiras de atitudes, por exemplo, de não identificar numa pessoa com deficiência primeiro a pessoa, para depois olhar para a sua deficiência, a sociedade ainda precisa compreender melhor isso e ser mais receptiva com a pessoa com deficiência. Mas eu consigo entender que, assim, num olhar mais amplo, eu vejo que a sociedade ela é receptiva pelos direitos que estão aí e que as pessoas com deficiência têm conquistado cada vez mais. É verdade, precisamos de mais um espaço, né? Para sermos reconhecidos. Em todos os setores da sociedade. Eu ficaria muito feliz, por exemplo, que não precisasse existir nenhuma associação Pestalozzi, nenhuma APAE, nenhuma outra instituição, por exemplo, de atendimento, porque seria o melhor sinal de que a engrenagem está funcionando, de que o poder público está dando conta do seu papel, com qualidade. Mas, infelizmente, isso a gente está, para mim, de alcançar isso. Então, daí a importância dessas organizações. E, no contraponto, a gente precisa que haja cada vez mais organizações de pessoas com deficiência falando por si mesmo, defendendo o seu próprio direito. É aquele lema, né, que a Convenção traz, que o movimento abraça, nada sobre nós, sem nós. Então, é dessa forma que eu vejo. Esse é o lema. Muito bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Como é o apoio governamental para os projetos apresentados pelo CONAD? Então, na verdade, é meio o oposto. Né? É o governo que tem o papel de apresentar projetos para o CONAD analisar e aprovar. Mas isso não impede, naturalmente, aliás, não só o CONAD, como a outros conselhos de também apresentarem projetos. Eu tenho que ser muito franco bom, você já me conhece há alguns anos, né? A gente já esteve juntos em tantas bandeiras, em tantos espaços de luta, você, sua mãe. Eu procuro sempre me isentar de análises ideológicas, partidárias e políticas, embora cada um de nós tenha a sua convicção, a sua preferência, mas no lugar que eu ocupo, eu tenho que olhar para políticas públicas, políticas de Estado.
Então, geralmente, quando eu faço uma crítica aos órgãos de governo, eu não estou fazendo à pessoa que está ali, naquela cadeira. Então, eu não faço uma crítica, por exemplo, à ministra, à secretária, ao presidente ou aos outros ministros. Eu faço uma crítica, e o CONAD vem também nessa mesma perspectiva, uma crítica àquilo que não existe ou então que não está andando bem para assegurar direitos das pessoas com deficiência. Então, eu tenho que te dizer o seguinte, eu estou no CONAD, se não me engano, agora completando 4 anos, porque eu já tive um mandato, e esse é meu segundo mandato, e como presidente é o primeiro, né? Eu não recordo, assim, nos últimos anos, que os governos tenham apresentado algum projeto de política pública de Estado que, de fato, atendesse a direitos da pessoa com deficiência. Claro, não estou dizendo que nada aconteceu. A gente teve, por exemplo, como marco, talvez, na história mais recente, o programa Viver Sem Limite. Foi um programa importante, a gente precisa reconhecer, apesar de possuir algumas falhas, mas foi um programa importante. No entanto, não foi um programa de Estado, não foi uma política de Estado. Ele foi programa de um governo que estava e que saiu. Saiu, mudou e não tivemos nada, né, que substituísse, por exemplo, o programa Viver Sem Limite. Nós ainda não temos, e essa é uma luta nossa. Eu participei do Viver Sem Limite. Pode falar, Fernanda. Eu participei do Viver Sem Limite. Agora eu passei a não te ouvir de novo. Eu passei a não ouvir a Fernanda de novo. Aconteceu mais uma vez aí um probleminha. Que situação! Tá, como eu não sei se é aqui ou aí, eu acho que a gente faz essa dinâmica. Parece que a Tamira está ouvindo a nós dois, né? Está ouvindo os dois? Ok. Então, Fernanda, vamos fazer assim. Você está comandando aí. Vou fazer aquela saidinha de 30 segundos e volto, porque pode ser a questão da plataforma. E aí você faz o jabá, Tá bom. Enquanto isso, vou dar alguns recadinhos aqui. Bom, continuando, vocês podem enviar suas perguntinhas, tá? Vamos ver quem que está aqui por aqui na nossa live. Quem não viu, vão poder ver. O meu amigo Rafael Nunes. Tem algumas amigas aqui, que é a Denise. Na verdade, é minha tia, Coruja. A Margaret Bly, que é um amor de pessoa. O Paul Davis falou que não ia perder, e não está perdendo, está vendo. Gente, incrível que está essa live. Eu estou de volta. Ai, que bom! Ó, o Paul está aqui na nossa live. Ele falou que não ia perder, e não está perdendo. Não consigo ver, Fernandinha, quem está, mas estou vendo aí que tem muita gente, né? Muito legal. É verdade. Que então, Paul, nossos embaixadores? Continuando a nossa live. Você lembra que você tinha falado do programa Viver Sem Limites? Então, sim. Eu participei. Eu lembro. Estávamos todos nós lá no lançamento. É verdade. Bom. Então, aí, só para concluir, a gente tem batalhado muito lá no Conselho Nacional, no CONAD, para que o Brasil tenha, de fato, uma política nacional de direitos da pessoa com deficiência. A Secretaria Nacional ela até tem algumas ações essas que são importantes, mas na nossa avaliação nós precisamos de uma política nacional que, de fato, faça a integração e articulação das ações da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência com as demais ações dos outros ministérios, das outras secretarias que sejam destinadas às pessoas com deficiência, bem como uma articulação com os demais órgãos gestores do Brasil, né, sobretudo com gestores estaduais e municipais. Então, essa ausência a gente sente muito. A gente sente, por exemplo, a ausência de um Fundo Nacional de Políticas para a Pessoa com Deficiência, porque a gente sabe que sem orçamento, sem recurso, você não faz absolutamente nada. E essa ausência não é neste governo, que se arrasta desde que o mundo é mundo.
Então, o CONAD está há 21 anos falando para todos os governos que passaram e para esse governo agora também. Nós precisamos de um Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, onde possa se alocar recurso público para execução de ações, para parcerias, para cofinanciamento, sobretudo para cofinanciamento dos municípios, porque as pessoas vivem aqui, nas cidades, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, em Guapimirim, em Guarapari, enfim, não importa. As pessoas vivem na cidade, nos municípios. Então, isso tudo a gente tem dito para esse governo. Ok? É verdade, eu concordo. Bom, vamos nós. Vamos para a próxima pergunta. Se preparem. Estou preparado. Quais as leis em vigor que o CONAD mais gostaria de difundir entre as pessoas com deficiência? Opa, vou te mostrar. Aqui, ó. Espera aí, aqui, ó. Isso aí, hein? Eu acho que eu vou pegar um, hein? Lei Brasileira de Inclusão. É essa aqui, ó. É a lei. A lei que completou 5 anos, que eu falei agora no dia 6 de julho. Então, a legislação que a gente gostaria de ver regulamentada na sua integralidade é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão foi produto, foi fruto, e você também sabe disso, de muita luta nossa, de luta das pessoas, das organizações. Uma lei que ficou 15 anos sendo discutida no Congresso Nacional, 15 anos. E, finalmente, ela foi sancionada em 2015. Porém, até hoje, a maioria dos artigos que precisam de regulamentação não foram regulamentados. O principal deles, e que a sociedade está cobrando muito, é a regulamentação do artigo 2º, que vai tratar do modelo único de avaliação biopsicossocial. Essa é uma conquista da sociedade brasileira, é uma conquista do movimento, do segmento da pessoa com deficiência. Então, sem dúvida alguma, é a principal legislação que a gente luta, defende, briga e diz para o governo: precisamos que o que está aqui seja, de fato, materializado em políticas na ponta para garantir direitos para a pessoa com deficiência. Então, Lei Brasileira de Inclusão. Eu já tenho. Agora que eu me lembrei disso. Pois é. A gente meu livro de cabeceira. Muito importante para nós, né? Muito. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual seria o principal desafio vivenciado pelas pessoas com deficiência no Brasil? O principal desafio? Isso. Olha, bom, para as pessoas que não me veem, eu não tenho deficiência, né? Me inseri nesse movimento por identidade com a causa e estou nele por essa razão. E acredito que, enquanto eu viver, eu vou estar militando, vou estar sendo ativista, defensor dessa causa. Eu acho assim que são tantos os desafios, viu, Fernanda? Na verdade, as pessoas com deficiência podem falar disso muito melhor do que eu, mas eu diria que talvez uma delas seja, de fato, conseguir sair da invisibilidade que ainda insiste em permanecer. E muitas das vezes essa invisibilidade ela é provocada por nós mesmos, sociedade, e eu digo como um todo. Inclusive, algumas pessoas podem não gostar disso, mas inclusive por algumas pessoas com deficiência e seus familiares, que seja por medo, que seja por, sei lá, superproteção, que seja por uma série de fatores, ainda não conseguem enxergar que, por exemplo, o seu filho com deficiência, a sua filha com deficiência, tem todas as condições possíveis de ter uma vida no melhor nível possível de desenvolvimento, claro, resguardadas as condições, as limitações que cada deficiência apresenta.
Então, assim, acho que esse desafio talvez seja o principal, né? Que as pessoas com deficiências consigam, de fato, serem vistas, mas não vistas pela sua deficiência. Quero repetir isso aqui, vou repetir enquanto eu viver. Olhar para uma pessoa com deficiência não é olhar para a deficiência da pessoa, é olhar a pessoa na sua condição humana, na sua dignidade humana. Parece redundante, sei lá, pleonasmo, qualquer coisa que a gente queira dizer aqui, mas é olhar para a pessoa enquanto pessoa humana mesmo, né? E não para a sua deficiência. Lembrando que a Convenção trouxe esse novo conceito, que a Lei Brasileira de Inclusão ratifica o que a Convenção traz, né? A deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio. A deficiência está na falta de eficiência da sociedade, do poder público, em fazer com que aquele meio que a pessoa viva seja o mais adequado possível para que ela tenha condições em igualdade com as demais pessoas. Então, assim, são vários desafios, mas me parece que esse, para mim, resume tudo. E aí, como é que eu saio, ou como é que eu contribuo para que a pessoa com deficiência não seja mais invisível? Primeiro, mudando a minha própria atitude, enquanto cidadão, enquanto ser humano, e não é olhar para a pessoa com deficiência com pena, não estou dizendo disso, não. De peninha da pessoa, não. É quebrar as minhas barreiras em relação àquilo que eu tenho de preconceito com relação à pessoa com deficiência, assim como outros segmentos, né, que a gente que milita nessa área de direitos humanos se vê aí envolvido. É a mesma situação quando a gente fala, por exemplo, da população negra no Brasil e no mundo, cada vez mais sofrendo aí discriminação racial, enfim, são vários segmentos, mas como a nossa bandeira aqui é a pessoa com deficiência, eu diria que o principal desafio é esse, fazer com que a sociedade perceba a pessoa com deficiência enquanto pessoa. É verdade. Nós temos que ensinar a sociedade a respeitar as pessoas com vários tipos de deficiência. Só queremos o nosso espaço. Sim. Se você me permite... A deficiência não define nada. Sim. Se você me permite, eu quero lembrar um fato que aconteceu com você, se você me dá licença. Claro, porque eu já tinha ouvido isso de você, mas eu lembro que você deu uma entrevista lá no Jô Soares, e eu assisti aquela entrevista, eu lembro dela, e ali você contou assim com tanta naturalidade, mas que para uma criança, né, é a atitude que aquele seu amiguinho teve, lá, aquele filho daquele delegado, teve com relação ao pai, quando o pai discriminou você e o filho foi em sua defesa. Ali foi uma atitude de uma criança que a sociedade precisa ter. Ou seja, não tem nada disso. Vou continuar brincando com ela, ela é igual a mim, e sai daqui, deixa a gente brincar. É isso. É disso que eu estou falando. Desculpa ter usado um fato que aconteceu contigo, mas é público, né? Não, meu querido, fica à vontade. Acho que é importante a gente lembrar que é isso, é atitude. É atitude. É isso aí. Eu gostei de ver da sua decisão. Toca aqui, ó. Toca aqui, ó. Show preconceito. Vamos nós, show preconceito. Qual foi a ação do CONAD referente à orientação às pessoas com deficiência e suas famílias nesse período de pandemia do coronavírus? Ah, tá. A gente foi pego, assim, o mundo inteiro, né, de muita surpresa com esse coronavírus, né, com esse novo vírus que está causando ainda a pandemia e provocando a morte de tantas pessoas, né, no Brasil principalmente. Nós tínhamos um planejamento esse ano, não sei se você sabe, né? Bom, saber você sabe, não sei se você lembra, mas esse ano seria ano das conferências dos direitos das pessoas com deficiência. Nós teríamos um processo competencial, começando pelas conferências municipais, depois as conferências estaduais, e em dezembro estaríamos em Brasília, todos,
realizando a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo já planejado, enfim, e foi a primeira atitude que nós tivemos que tomar lá no mês de março, quando surgiu o coronavírus, a pandemia, que foi suspender o processo conferencial, principalmente nos municípios, e transferir para 2021. Então, essa foi a primeira atitude que a gente tomou, por entender que não haveria como, né, sobretudo, porque sabemos que boa parcela das pessoas com deficiência se encontra no grupo de risco. Não significa que toda pessoa com deficiência está no grupo de risco, mas tem uma boa parcela dela no grupo de risco. E, na medida em que a pandemia foi crescendo e que a gente foi percebendo que as pessoas com deficiência não estavam inseridas naquelas medidas que o próprio governo vinha tomando, então nós começamos imediatamente a agir, primeiramente, junto aos órgãos de governo. Por exemplo, a pessoa com deficiência... Oi? Municipais, né? Ah, sim, estou falando da questão das conferências, né, que a gente suspendeu tudo. Suspendeu as municipais, as estaduais e a nacional. Vai ser tudo em 2021. Mas em ações específicas com relação à pandemia, na medida que a gente foi percebendo que muitos órgãos de governo não estavam inserindo as pessoas com deficiência nos seus planejamentos de atendimento prioritário, não vendo a pessoa com deficiência como segmento prioritário nesses atendimentos, nós começamos a agir ali. Então, eu lembro, por exemplo, a campanha de vacinação, não a vacina contra a Covid, porque não tem ainda, mas a H1N1, colocou como público prioritário os idosos, que tinha que ser mesmo, mas esqueceu das pessoas com deficiência. Então, a gente foi lá brigar com o Ministério da Saúde para dizer, não, a pessoa com deficiência tem que estar ali. E o Ministério só foi nos atender no final da campanha, que ele acabou inserindo a pessoa com deficiência. Eu lembro Caixa Econômica Federal fazendo propaganda do auxílio emergencial sem um mínimo de acessibilidade, sem janela de intérprete de Libras, sem descrição, sem tomar medidas que assegurassem o atendimento prioritário, por exemplo, as pessoas com deficiência que buscavam o auxílio emergencial naquele primeiro momento que tinha que ir na agência, né? Então, não teve nenhum tratamento diferenciado. As pessoas com deficiência tinham que enfrentar todo aquele processo de aglomeração. A gente agiu em cima dessa situação. Depois, surgiu também a questão da utilização dos CTIs e dos respiradores. Não sei se você lembra disso, que isso causou... Me lembro sim. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu, particularmente, participei enquanto pessoa física, mas trazendo junto a representatividade do CONAD, né, o movimento de Todas as Vidas Importam, porque queria-se criar um protocolo de prioridade para atendimento à pessoa no CTI, para entrar no atendimento dos respiradores, e não colocaram uma pessoa com deficiência, colocaram um monte de segmentos e não colocaram uma pessoa com deficiência. Enfim, foram várias ações. Eu teria aqui, eu acho que a gente... Bom, eu tenho certeza absoluta. Desde que eu assumi em abril, eu nunca trabalhei tanto. A gente tem emitido documentos... Agora está dando um eco aí, não sei se é alguma coisa daí. Está produzindo um eco aqui na minha voz. Resolveu, né? A gente nunca produziu tantos documentos, a gente nunca pressionou tanto diversos órgãos. Eu vou ter que dar uma saída, porque teve alguém que me ligou aqui. Como? Em 2 segundos eu tô ao vivo de novo. Ah, ok. A gente te aguarda aqui? A Fernandinha foi ali resolver um problema de tecnologia. Parece que alguém acessou ela, né, e aí interrompeu um pouco a transmissão dela ao vivo. Mas esse, para quem está nos assistindo, aos internautas, é Fernanda Norato, entrevistando aqui Marco Castilho, presidente do CONAD. Então, você que está nos acompanhando, permaneça aí conosco, ela já volta. E estamos aqui num bate-papo muito leve, muito agradável,
falando sobre os direitos das pessoas com deficiência. Lembrando que essa entrevista estará na página da Fernanda, no Facebook, me parece que também no Instagram depois, quando ela retornar ela confirma, mas no Facebook com certeza, e eu vou estar compartilhando também no meu Facebook e no Facebook do CONAD também essa magnífica entrevista comandada aqui por nossa querida Fernanda Norato. Ela está de volta aí? Estou aqui. Oi, Fernanda. Dei um monte de recado enquanto você estava voltando, viu? Vamos lá. Isso, simbora nós. Então, para concluir sobre essas medidas, essas ações, então foram várias inserções do CONAD. Mais recentemente, a gente discutiu com o governo federal, em particular o Ministério da Cidadania e Economia e também o Ministério dos Direitos Humanos, a alteração do benefício de prestação continuada, onde o CONAD entendeu que haverá, eu não vou aqui tratar de termos técnicos, mas que essa alteração poderá provocar uma perda de direitos das pessoas com deficiência no acesso ao BPC. Então, a gente agiu fortemente. A gente agiu na prova do Enem, quando o Ministério da Educação insistiu primeiro em manter a prova do Enem em plena pandemia, e ainda não bastasse isso, publicou que não asseguraria, imagina, recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva para os candidatos com deficiência. Então, foram várias as ações e tem sido ainda diversas as que a gente vem travando aí, implementando, colocando na sociedade como proteção às pessoas com deficiência. Acho importante também dizer, Fernanda, para concluir essa pergunta, que a Secretaria Nacional emitiu diversas cartilhas, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, emitiu diversas cartilhas, quase que não sai, diversas cartilhas com orientações para cada segmento da deficiência nesse período de pandemia. Então, como que deve ser, né? Eu vou chamar de comportamento, mas as atitudes da pessoa com deficiência, o que ela deve fazer para se proteger nesse período de pandemia. Então, as pessoas interessadas podem entrar lá no site do Ministério, que as cartilhas estão todas lá, todas acessíveis, inclusive, com esse conjunto de orientações. Então, são algumas ações que a gente participou e vem participando aí nesse período de pandemia. Foi muito bom. Então, vamos já para a próxima pergunta. Eu Vamos tenho uma nós. notícia para te dar. Ah, Acabou a nossa live. Que pena, né? ué, já? Que pena. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, você pode fazer. Só tem 8 minutos. Quantos minutos? 8. Ah, não, então a gente está tendo tempinho. Vamos lá, vamos continuar papeando. Eu queria que você pudesse dizer aí para os nossos internautas, para as pessoas que estão nos acompanhando, Sim. qual é a sua percepção? O que você tem achado nesse período de pandemia? Você tem várias pessoas, né? O que essas entrevistas têm revelado para você nesse período de pandemia aí, com relação às pessoas com deficiência? Bom, eu acho o seguinte, eu não gosto desse tipo de coisa comigo, sabe? Estou ficando por aqui com esse coronavírus, porque eu quero sair, eu quero ver gente que não posso. Eu estou proibida até de sair até no meio da rua. Eu quero ver meus amigos, eu não posso. Também eu fiz a picada, né? Mas é necessário, né, Fernandinha? Ainda é necessário, né? O distanciamento. Eu não gosto da palavra isolamento social, não, porque a gente não está isolado. Tanto que a gente está aqui conversando. A gente está distanciado, né? Então, o distanciamento social, ele ainda é necessário, infelizmente, né? A gente viu que os países que afrouxaram as medidas
de distanciamento, acabaram tendo um acréscimo de casos, de novos casos. Aqui no Brasil também, a gente já percebeu que alguns lugares que afastaram as medidas, o número de casos subiu, o número de mortes subiu. Então, infelizmente, enquanto não tivermos uma vacina, essas medidas ainda serão necessárias. Mas olha só, tem um pouquinho de paciência, vai passar, isso vai acabar. Você ainda tem oportunidade de fazer várias lives, de trazer conhecimento. Isso também ajudando em muitas coisas. Exatamente. Eu tenho trabalhado com... Eu estou crescendo na mídia. Exato, também. Eu tenho trabalhado muito, nesse período, remotamente falando. Sim. Deixa eu te falar, eu não sei se já está aí no finalmente para dar tchau, mas eu queria mandar alguns abraços, eu posso? Não só pode como deve. Obrigado. Então, eu quero mandar um abraço primeiro para os conselheiros nacionais, né, do direito da pessoa com deficiência, meus colegas, assim, que eu tenho um carinho muito grande, que eu posso dizer um orgulho imenso de participar desse mandato, porque eu tenho contado com todos eles têm também, não têm medido esforços para que a gente dê conta, e olha, são muitas demandas. Então, a gente às vezes vara madrugadas trabalhando, construindo documentos, pareceres, e muitos de nós acabam não conseguindo nem dormir muito bem por causa de algumas questões. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus colegas, meus pares do Conselho Nacional. Também para a equipe, que você conhece a Isana, né, que é a nossa coordenadora. Sei, claro, saudade dela, cara. Pois é, ela conduz lá aquela equipe muito bem, então todo mundo trabalhando muito. Eu quero agradecer a ele. E quero mandar um abraço para a minha família pestalozziana, né, para o meu movimento pestalozziano, que eu tenho uma alegria imensa de participar. Claro. Principalmente para os autodefensores, que é o movimento que eu não digo que eu coordeno, eu digo que eu acompanho, estou junto ali, e meu desejo é que daqui a pouco eles sigam sozinhos com pernas próprias, né? E assim, você tem, eles são muito seus admiradores, sabia? É verdade, então, eu também sou uma alta defensora, né? Eu sei disso, eu sei. Se você puder mandar um beijo para eles, ao movimento, eu estou dizendo de autodefensores. Eu agradeço a todos por ter participado dessa grande live, um grande executivo, presidente de CONAD, um grande amigo. Nem tão grande assim. Eu amo os meus amigos do Autodefensores, do qual eu estou aqui representando a todos eles, que é meu grande orgulho. Eu me sinto muito feliz com essas coisas que eu tanto realizo, que eu faço a diferença, né? Isso é muito importante, tanto para mim e para as pessoas com deficiência intelectual. É isso. E não esmoreçamos, né? Querido, sejamos fortes. Do meu coração. Eu também te amo. Nosso último encontro foi no Carnaval, né? Foi logo depois começou a pandemia e acabou. A gente não se viu mais. Pois é. Abraço aí para o povo, né, para o pessoal. A galera da Embaixadores que está assistindo a gente aí também. Ele falou que não ia perder, não perdeu por nada. Nossa escola querida do coração, né? É verdade. Eu te peço mil desculpas dos problemas técnicos, tá? Imagina. Faz parte. Beijo. Obrigado, muito. Obrigada por tudo, mano. Também te amo. Parabéns aí para a intérprete. Espero que o pessoal tenha gostado dessa live e do nosso lindo bate-papo, que eu amei de paixão. Eu também. Beijo geral. Parabéns para a sua equipe aí, os assessores também, que são 10. Não, claro, pode deixar que eu vou falar com ele. Um beijo na Carminha. A Maria do Carmo está aí na live também. Que legal. O seu amigo irmão Honorato também. Tá. E vem cá, e o noivo? Beijo, meu querido. Já está caindo.